Episódio 23. Como Deus se revela no livro de Isaías. Parte 1. Chegamos aos profetas. Depois de percorrermos o Pentateuco e os livros históricos, começamos agora uma nova etapa da revelação bíblica. E o primeiro livro que encontramos é Isaías. Para compreender sua mensagem, precisamos começar pelo capítulo 6, onde o próprio profeta tem uma visão extraordinária de Deus. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enche o templo. Ao redor dele estão serafins proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa visão revela uma das características mais importantes de Deus em toda a Escritura. Deus é santo. A santidade significa que Deus é absolutamente distinto de sua criação, perfeito em seu caráter e completamente separado do pecado. Ele não é apenas mais poderoso do que os homens. Ele é o Criador diante de quem toda criatura deve se prostrar. E quando Isaías contempla essa santidade, sua primeira reação não é orgulho, mas reconhecimento de sua própria condição. Ele declara: Ai de mim! Estou perdido. Isaías percebe que seus lábios são impuros e que habita no meio de um povo de lábios impuros. A presença de Deus revela aquilo que o homem não consegue perceber sozinho: a profundidade do próprio pecado. Isso nos mostra algo fundamental sobre a revelação divina. Quando Deus se revela, o homem também começa a enxergar quem ele é. A santidade de Deus funciona como um espelho. Quanto mais claramente vemos quem Deus é, mais claramente percebemos nossa necessidade de misericórdia. Mas a visão de Isaías não termina com condenação. Um dos serafins toma uma brasa do altar e toca os lábios do profeta. Então sua culpa é removida e seu pecado é perdoado. Aqui encontramos outra característica essencial de Deus. Ele é santo, mas também é misericordioso. O mesmo Deus cuja santidade revela o pecado é aquele que providencia purificação para o pecador. Isaías não consegue purificar a si mesmo. A iniciativa vem de Deus. Depois disso, o profeta ouve a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei? E Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Existe uma sequência importante nessa passagem. Isaías primeiro contempla Deus, depois reconhece seu pecado, recebe purificação e então é enviado para servir. A missão nasce da revelação. Antes de falar em nome de Deus, Isaías precisa compreender quem Deus é. E isso será fundamental para entendermos os profetas. Eles não são simplesmente homens que preveem acontecimentos futuros. São mensageiros levantados por Deus para revelar sua palavra ao seu povo. Isaías será enviado a uma nação que ouvirá, mas resistirá. Deus sabe que muitos não responderão positivamente à mensagem. Mesmo assim, Isaías deve anunciar fielmente aquilo que recebeu. Isso revela outra dimensão do caráter de Deus. Ele continua falando mesmo quando o homem não quer ouvir. Ao longo do livro, Isaías denunciará a idolatria, o orgulho, a injustiça e a falsa religiosidade de Judá. O povo mantinha práticas religiosas, mas seu coração estava distante de Deus. E aqui a mensagem profética confronta uma ideia muito comum. Não basta possuir religião exterior. Deus não deseja apenas cerimônias, palavras ou aparência. Ele deseja um povo que o conheça, o adore e viva de acordo com sua vontade. Por isso, Isaías mostrará que Deus é santo demais para aceitar uma adoração hipócrita. O pecado de Israel não é apenas quebrar regras, é rejeitar o próprio Deus. Mas mesmo quando Isaías anuncia juízo, existe esperança. Deus não abandonará completamente seu povo. Haverá um remanescente. A disciplina não será o fim da história. Isso nos conecta diretamente com tudo o que aprendemos anteriormente. Em Gênesis, Deus prometeu. Em Êxodo, Deus redimiu. Em Levítico, revelou sua santidade. Em Juízes, preservou seu povo apesar da infidelidade. Em Samuel, estabeleceu a linhagem de Davi. Em Ester,
preservou seu povo mesmo quando parecia estar em silêncio. Agora, através de Isaías, Deus continua falando e preparando o caminho para o cumprimento de suas promessas. Portanto, a primeira grande revelação de Isaías é esta: Deus é absolutamente santo. O pecado humano é realmente grave. Mas a santidade de Deus não elimina sua misericórdia. Ele revela o pecado, purifica o pecador e o envia para anunciar sua palavra. E a partir dessa revelação, Isaías começará a mostrar como esse Deus santo tratará o pecado de seu povo e, ao mesmo tempo, preservará um remanescente, através do qual sua promessa continuará avançando. Depois de revelar sua santidade, Isaías apresenta outro aspecto fundamental do caráter de Deus. Ele é justo e não ignora o pecado. Judá havia recebido a lei, o templo e a aliança, mas seu coração estava distante de Deus. O povo praticava uma religião exterior, enquanto vivia em idolatria, injustiça e orgulho. Por isso, Isaías anuncia que o juízo virá. O problema de Judá não era simplesmente político. A ameaça da Assíria, as guerras e as dificuldades nacionais eram sintomas de um problema muito mais profundo. O povo havia abandonado o Senhor. Isaías denuncia aqueles que exploravam os pobres, acumulavam riquezas injustamente e confiavam em alianças políticas em vez de confiar em Deus. Isso revela algo importante. Deus não separa a adoração de vida. Não é possível honrar a Deus com os lábios enquanto se pratica injustiça. A verdadeira relação com Deus precisa produzir uma vida transformada. Isaías também confronta a confiança em poderes humanos. Judá procurava segurança em reis, exércitos e alianças com outras nações. Mas Deus mostra que nenhuma potência humana pode ocupar o lugar que pertence a ele. A Assíria surge como uma grande ameaça. O império parecia invencível e Jerusalém estava em perigo. Porém, Isaías mostra que até mesmo a Assíria está debaixo da autoridade de Deus. O império pode ser usado como instrumento de disciplina, mas não está fora do controle divino. Aqui aparece novamente uma verdade que já vimos nos livros históricos. Deus é soberano até sobre aqueles que se levantam contra seu povo. O juízo, portanto, não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, o próprio juízo demonstra sua soberania e sua justiça. Mas Isaías não anuncia somente destruição. Em meio às mensagens de juízo, aparece uma palavra recorrente: remanescente. Deus não destruirá completamente seu povo. Ele preservará aqueles que permanecerem ligados às suas promessas. Isso é fundamental para compreender a Bíblia. Deus havia prometido uma descendência a Abraão e uma linhagem real a Davi. O pecado do povo não poderia fazer Deus abandonar sua palavra. Assim, mesmo quando Jerusalém está ameaçada, Deus continua dizendo, em essência: minha promessa permanece. Isaías apresenta então uma esperança extraordinária. Em meio à escuridão, surge a promessa de Emanuel: Deus conosco. O futuro não dependerá da força política de Judá, mas da intervenção do próprio Deus. O profeta também anuncia que surgirá um rei diferente dos reis humanos. Ele não governará simplesmente através de força militar. Seu governo será caracterizado por justiça, retidão e paz. Isaías fala de um descendente de Jessé, sobre quem repousará o Espírito do Senhor. Ele julgará com justiça e defenderá os pobres. Sob seu governo, a criação experimentará uma ordem que lembra o propósito original de Deus. Assim, o livro começa a mover nossa atenção do problema do pecado para a esperança de um rei capaz de governar perfeitamente. Mas existe uma tensão importante. O povo precisa de mais do que uma mudança política. Precisa de transformação espiritual. Um novo rei poderia vencer inimigos, mas não poderia resolver definitivamente o problema do coração humano. Por isso, a esperança de Isaías é maior do que a restauração de Jerusalém. Deus está preparando uma redenção que alcançará seu povo e, posteriormente, as próprias nações. Isso também explica por que Isaías alterna constantemente entre juízo e esperança.
Deus julga porque é santo. Deus preserva porque é fiel. Deus promete porque é misericordioso. Deus restaura porque seu propósito não pode falhar. Essa tensão percorre todo o livro. O pecado será julgado, mas a promessa continuará. O povo será disciplinado, mas não será abandonado. Jerusalém sofrerá, mas Deus continuará trabalhando. Os impérios se levantarão e cairão, mas o propósito de Deus permanecerá. E aqui Isaías aprofunda aquilo que já aprendemos desde Gênesis. A história não está sendo conduzida pela força dos homens, mas pela fidelidade de Deus. O Senhor continua sendo o Deus da aliança. Ele não promete porque o homem merece. Ele promete porque ele é fiel. E essa fidelidade começa a apontar para algo ainda maior. O rei prometido não será apenas mais um descendente de Davi. Ele será aquele através de quem Deus estabelecerá seu governo e sua justiça. Por isso, a grande revelação desta parte de Isaías pode ser resumida assim: Deus é santo e justo, por isso julga o pecado, mas é fiel e misericordioso. Por isso preserva um remanescente e mantém viva a promessa de um rei perfeito. A história ainda não chegou ao seu cumprimento. Isaías continuará ampliando essa esperança até apresentar uma das figuras mais importantes de toda a profecia bíblica. O servo do Senhor, aquele que não apenas governará, mas sofrerá pelos pecados de outros. Até aqui, Isaías revelou um Deus santo, que julga o pecado, e ao mesmo tempo preserva seu povo e mantém suas promessas. Agora, o livro nos conduz ao centro de sua esperança, a promessa de um rei e de um servo, que cumprirá aquilo que nenhum homem conseguiu realizar. Isaías apresenta a promessa de um menino que nasceria e de um filho que seria dado. Seu governo seria diferente dos governos humanos. Ele seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Seu reino seria estabelecido com justiça e não teria fim. Essa promessa está ligada à aliança feita com Davi. Deus havia prometido que sua linhagem teria um papel fundamental na história. Mas os reis que vieram depois de Davi falharam. Por isso, Isaías aponta para um rei maior, perfeito em justiça e completamente dependente de Deus. O profeta fala também de um renovo que surgiria da raiz de Jessé. Sobre ele repousaria o Espírito do Senhor. Ele julgaria com justiça, defenderia os pobres e governaria com retidão. Sua presença produziria uma transformação tão profunda que Isaías descreve até a criação vivendo em paz. Aqui percebemos que a esperança bíblica não é simplesmente política. Deus não está prometendo apenas um governo melhor para Israel. Ele está apontando para a restauração de uma ordem quebrada pelo pecado. Mas Isaías apresenta algo ainda mais surpreendente. Esse futuro redentor não será somente um rei glorioso. Ele também será um servo que sofrerá. Nos chamados Cânticos do Servo, encontramos uma figura que recebe uma missão de Deus. Ele será rejeitado, sofrerá e será humilhado. Mesmo assim, permanecerá obediente. Isaías 53 apresenta essa verdade de maneira extraordinária. O servo será desprezado e rejeitado, ferido e levado como um cordeiro ao matadouro. Mas seu sofrimento terá um propósito. Ele sofrerá pelos pecados de outros. Aqui chegamos a uma das maiores revelações messiânicas do Antigo Testamento. O problema humano não será resolvido apenas por um novo rei, uma nova política ou uma nova organização social. O problema fundamental é o pecado. E para tratar o pecado, será necessário um sacrifício. O servo carregará as iniquidades de muitos, será ferido por causa das transgressões do povo e sofrerá o castigo que produzirá paz. Essa linguagem aponta diretamente para Cristo. Jesus é o Rei prometido, descendente de Davi. É o servo que sofre pelos pecadores. É aquele que entrega sua vida em favor de muitos. O Novo Testamento verá em Isaías 53 uma das principais antecipações da morte de Cristo.
Aquilo que Isaías anuncia séculos antes encontra seu cumprimento na cruz. E aqui percebemos uma continuidade impressionante com tudo o que já estudamos. No Êxodo, Deus providencia um cordeiro. No sistema sacrificial, animais são oferecidos pelos pecados. Em Davi, aparece a esperança de um rei eterno. Nos profetas, essas imagens começam a convergir. Isaías mostra que o verdadeiro Redentor será ao mesmo tempo rei e servo, senhor, e aquele que sofre, vencedor e sacrifício. Isso também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Deus não resolve o problema do pecado simplesmente ignorando-o. Sua justiça continua presente, mas sua misericórdia providencia o meio pelo qual o pecador pode ser reconciliado. Na cruz, justiça e misericórdia encontram sua expressão definitiva. O pecado é levado a sério, mas o pecador pode receber perdão. O servo sofre, mas muitos são justificados. A morte acontece, mas a promessa de Deus continua. Isaías, portanto, não apenas anuncia acontecimentos futuros. Ele revela o caráter de Deus através daquilo que Deus promete fazer. Deus é fiel às suas promessas. Deus é justo diante do pecado. Deus é misericordioso com o pecador. Deus é soberano sobre a história. E Deus mesmo providencia a salvação. Mas ainda existe uma dimensão que precisamos observar. O servo não permanecerá para sempre na condição de sofrimento. Isaías também fala de sua exaltação e da vitória do propósito de Deus. A história não termina na cruz. O sofrimento do servo conduz à vitória. E isso prepara o caminho para a última grande dimensão da mensagem de Isaías: a restauração. Deus não pretende apenas salvar indivíduos do pecado. Ele promete restaurar seu povo, alcançar as nações e finalmente renovar sua criação. Assim, a esperança apresentada por Isaías cresce cada vez mais. O Deus Santo julgará o pecado. O Rei Perfeito governará. O servo sofrerá pelos pecadores. E a salvação de Deus alcançará muito além de Israel. O Redentor prometido não veio apenas para preservar uma nação. Ele veio para realizar o propósito de Deus para toda a criação. E é justamente essa esperança que Isaías desenvolverá na parte final do livro. Depois de anunciar o juízo, o remanescente, o rei prometido e o servo que sofreria pelos pecados, Isaías termina apontando para uma esperança ainda maior. Deus irá restaurar seu povo e sua criação. A salvação anunciada pelo profeta não é apenas uma solução para uma crise política. Deus não pretende simplesmente reconstruir Jerusalém ou devolver a prosperidade de Israel. Seu propósito é muito maior: restaurar aquilo que o pecado destruiu. Isaías anuncia que Deus consolará seu povo. Aquele que havia permitido o juízo também será aquele que trará a restauração. Isso revela novamente a unidade do caráter de Deus. Ele é justo para julgar, mas fiel para restaurar. A esperança começa em Israel, mas não termina em Israel. Isaías anuncia que as nações também verão a salvação de Deus. Povos que antes estavam distantes serão alcançados pela luz do Senhor. Essa promessa é fundamental para compreender a Bíblia. Desde Gênesis, Deus havia prometido a Abraão que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora Isaías mostra essa promessa avançando. A salvação de Deus alcançará as nações. Por isso, Isaías não apresenta Deus como uma divindade nacional limitada a Israel. Ele é o Senhor de toda a terra. Os impérios pertencem a ele. As nações estão debaixo de sua autoridade. A história está sob seu governo. E a salvação também alcançará povos de todas as partes. Isaías também anuncia uma realidade futura que ultrapassa a restauração política de Israel. Novos céus e nova terra. Aqui encontramos uma conexão profunda com Gênesis. A Bíblia começa com Deus, criando os céus e a terra. O pecado entra na criação e traz morte, corrupção e sofrimento. Mas a história termina apontando para uma criação renovada. O propósito de Deus não é simplesmente abandonar sua criação,
e levar seu povo para outro lugar. Ele promete uma restauração definitiva. Isso nos ajuda a compreender melhor a obra de Cristo. Jesus não veio apenas para perdoar pecados individualmente. Sua obra faz parte do propósito de Deus de reconciliar e restaurar todas as coisas. O servo sofre, o rei reina, o povo é restaurado, as nações são alcançadas e a criação é renovada. Tudo isso está conectado. Isaías, portanto, apresenta uma visão extraordinariamente ampla da redenção. O pecado trouxe separação, mas Deus promete reconciliação. O juízo trouxe destruição, mas Deus promete restauração. A morte entrou na criação, mas Deus promete vida. As nações estão divididas, mas Deus promete reunir povos para adorá-lo. E aqui percebemos novamente a fidelidade de Deus. Desde Gênesis, as promessas foram avançando. A promessa da descendência, a promessa da bênção, a promessa da libertação, a promessa do reino, a promessa do servo. Agora aparece a promessa da restauração final. Nada disso acontece por acaso. Deus conduz a história de acordo com seu propósito. Por isso, quando chegamos ao final de Isaías, podemos resumir sua mensagem através de algumas verdades fundamentais. Deus é santo, e por isso julga o pecado. Deus é justo, e não ignora a injustiça. Deus é misericordioso e oferece perdão. Deus é fiel e não abandona suas promessas. Deus é soberano e governa reis, impérios e nações. Deus é redentor e providencia salvação. Deus é Senhor de toda a criação e promete restaurá-la. E tudo isso converge para Cristo. Ele é o Filho prometido, o Rei da linhagem de Davi, o servo sofredor, aquele que leva os pecados de muitos, aquele em quem as nações encontram esperança, e aquele através de quem Deus finalmente estabelecerá seu reino. Isaías nos ajuda, portanto, a enxergar Cristo não como uma ideia isolada no Novo Testamento, mas como o cumprimento de uma esperança que vinha sendo construída desde Gênesis. O menino prometido, o renovo, o servo, o rei, o redentor. Todos esses temas apontam para ele, e ao mesmo tempo, Isaías nos ensina algo sobre nossa própria esperança. A história ainda não terminou. Ainda esperamos o cumprimento definitivo de todas as promessas. O sofrimento ainda existe. O pecado ainda está presente. A criação ainda aguarda restauração. Mas a promessa permanece. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Por isso, a grande mensagem de Isaías pode ser resumida assim: o Deus Santo que julga o pecado é também o Deus fiel que envia o Redentor. Alcança as nações e conduz sua criação para a restauração. E assim Isaías se torna uma ponte entre toda a história que estudamos até aqui e aquilo que veremos nos próximos profetas. Os profetas continuarão anunciando juízo e esperança, pecado e restauração, exílio e retorno. Mas cada vez mais veremos a promessa do Messias e do reino de Deus. Deus continua falando. Deus continua conduzindo. Deus continua cumprindo sua promessa.